Fala povo do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, então no vídeo de hoje a gente vai estar explicando de um modo muito simples e fácil erros de português e também a diferença de palavras, né? Por conta que é um erro de português também, a gente confunde as palavras X e Y, que no caso são muito parecidas, porém os significados são opostos ou são iguais uma da outra. Então no caso a gente vai ressaltar, numa maneira geral, o português de todo mundo, tá bom? E bom, pessoas, no caso isso aqui vai estar ressaltando os vídeos anteriores. E assim, sem tantas enrolações, vamos direto ao vídeo. E assim, gente, explicando de um modo muito simples e fácil. Aqui peguei 4 palavras, né? Que são muito parecidas, porém têm significados diferentes. E esse caso aqui das últimas duas, seria que uma tá certa e outra tá errada, tá bom? No modo do português. E bom, explicando muito simples e fácil, aqui é a palavra discriminar e discriminar. No caso aqui, discriminar seria tirar a culpa de alguma coisa, certo? Tirar a culpa. O que seria isso? No caso, pega a palavra normal, certo? Discriminar. No caso aqui vai se separar em duas, que seria criminar e o des aqui, certo? O des seria um prefixo, que no caso significa não. O que seria um prefixo? Seria um conjunto que é adicionado a uma palavra. Aqui no caso é a palavra criminar. E aí junto o conjunto, né, que bota uma coisa a mais. E no caso aqui na língua portuguesa significa não, que seria não criminar. E no caso seria o quê? Tirar a culpa, certo? Ou seja, pega um exemplo assim, ele foi discriminado do caso, ou seja, tirar a culpa dele do caso, porque ele não teve culpa nenhuma. Já no caso discriminar, seria no caso tratar uma situação injustamente, separar algo e tratar desigualmente, certo? Tratar uma situação desigual. O que seria isso? Ah, o João foi discriminado por ser pobre. Ou seja, ele foi tratado injustamente, separadamente. Ou seja, por que separadamente? Porque separaram ele de uma outra pessoa, de uma outra ocasião, de um grupo, qualquer coisa assim, por conta de uma condição, certo? E por conta que foi de um modo desigual, ou seja, ele foi tratado desigualmente, não foi tratado igual pelos outros, por ter sido pobre nesse caso aqui. Ou seja, ele foi discriminado da situação. No caso, as fobias, né, que seria a homofobia, tananã, tananã, também vai entrar nesse caso aqui, porque vai discriminar alguém, que vai tratar injustamente, separadamente e de modo desigual, por conta de uma situação e de uma condição, certo? Essa aqui é a diferença das duas. Já no caso, absolver seria o quê? Tirar a culpa também. Ou seja, tem o mesmo significado da primeira palavra. Que seria essas duas ter o mesmo significado, certo? Que estão tirando uma culpa da outra. Ou seja, Roberto foi absolvido do caso. Ou seja, tiraram a culpa dele daquele caso. Simples assim, fechou. Já no caso absorver, seria chupar, certo? Seria chupar, sugar alguma coisa. Um exemplo, a toalha. Quando você joga água na toalha, ela está chupando aquela água, está sugando aquela água para dentro dela. Seria basicamente isso, quando tem algum tecido que é molhado e assim em diante. Você que está absorvendo, né? Que a gente fala assim, né? E por fim, tem a palavra precisa-se e precisam-se. No caso, precisa-se está certo. Precisam-se, não. Por quê? Porque vocês podem observar que essa palavra aqui, ela não tem um sujeito normal. Porque assim, precisa-se de trabalhadores, precisa-se de vendedores. Ou seja, é um sujeito indeterminado, certo? É um sujeito indeterminado pela frase. Indeterminado. E o que seria isso? No caso, quando tem um sujeito indeterminado, a palavra sempre vai ser julgada na terceira pessoa do singular, que seria ele, ela e assim por diante, que só seria esses dois, que seria a terceira pessoa, tá? Do singular, não do plural. Então por isso que precisam-se estão errado,
por conta do seguinte, está tratada no plural, e por isso que está errado de acordo com a língua portuguesa. Então certo é aqui, precisa-se, vende-se, porque não tem um sujeito determinado pela frase. Então no caso aqui, precisa-se está certo, tá bom? Porque não tem um sujeito fixo. Aqui está errado por conta que não vai entrar nessa situação aqui, por conta que é o próprio português que diz, ok? E bom, gente, sem tantas enrolações, muito obrigado por terem assistido o meu vídeo. Muito obrigado por terem acompanhado o canal até hoje, que vocês estão acompanhando assim por diante. Gente, minha mão está melhorando um pouco com o tempo, mas vamos indo, vamos engateando. Eu estou tentando postar o vídeo sempre, postando no canal sempre. E assim, gente, muito obrigado por tudo, por estar assistindo o meu canal. Que vocês tenham uma semana ótima, que dê tudo certo na vida de vocês. E que seja tudo cheio de felicidades e alegrias para vocês, tá bom? E bom, gente, botem sugestões aqui nos comentários para eu fazer vídeos também, tá? Porque eu vou anotando de pouco em pouco e fazendo montinhos para fazer para vocês. E bom, gente, muito obrigado por tudo. E tenha uma ótima semana e até a próxima.